Bom, eu comecei a aula falando então sobre o conceito de antropoceno, né, que é esse conceito que nomeia a nova época geológica que o planeta possivelmente adentrou por conta dos impactos das ações humanas. Né? E a gente começou a fazer um exercício especulativo de entender o que seria um planeta com uma temperatura e uma concentração de dióxido de carbono para a qual a gente está se encaminhando no ano de 2100. A conclusão foi que a gente chegaria a condições ambientais parecidas com as que a gente tinha no Cretáceo, e a gente se perguntou como é que seria o tipo de vida humana e não humana que essa Terra seria capaz de sustentar. Né? Então, nesse sentido, a proposta inicial da nossa conversa foi pensar que a gente precisa ser capaz de imaginar aquilo que a gente já consegue realizar. É um conceito que o Günther Anders, um filósofo alemão, chamava de utopia invertida. Então, que a gente possa ser capaz, efetivamente, de entender e pensar o que a gente já consegue realizar com o tipo de tecnologia, o tipo de impacto que a gente já causa hoje. De todo modo, que a gente seja capaz de imaginar o que a gente já é capaz de realizar, isso não significa que a nossa imaginação e o nosso entendimento vão decretar o fim do mundo de uma vez por todas. É preciso que a gente seja capaz de contar outras histórias sobre o mundo, outras histórias sobre a maneira como esse mundo é feito e desfeito o tempo todo, para que a gente possa estabelecer outras relações com os seres com que convivemos aqui na Terra. Né? Então, nesse sentido, a segunda parte do curso, da aula, foi apresentar as outras narrativas que estão sendo elaboradas a partir da ideia de antropoceno. Então, como, por exemplo, a ideia de capitaloceno, que foca nos processos capitalistas, em vez de um antropo genérico como causador do problema, ou o conceito de plantationoceno ou monoculturoceno, que fala, então, do problema, remonta às origens do problema da mudança climática, no fim das contas. As plantations, a escravização de corpos de pessoas, de micróbios, de plantas, que possibilitaram a acumulação primitiva capitalista. Também falamos do conceito do Chuluceno, que é um conceito até difícil de verbalizar de propósito, que é a concepção que a dona Haraway tem do mundo como um emaranhado de histórias que conectam seres, espaços e tempos distintos, para que a gente possa olhar e entender como é que esse mundo é formado por histórias de humanos e não humanos. Enfim, falamos também de narrativas indígenas, nas quais os não humanos, seres como montanhas, rios, árvores, desfrutam de um estatuto muito diferente do que os seres que a gente considera simplesmente naturais. Então, falamos um pouco dos indígenas estudados pela Elizabeth Povinelli, na Austrália, pela Marisol de la Cadena, nos Andes, o mesmo da situação do Yanomami aqui no Brasil, contado pelo Davi Copenaua. Enfim, histórias de mundos que não se restringem simplesmente à oposição natureza-cultura, na qual a humanidade não é o único agente da Terra e na qual os seres que a gente chama de naturais possuem outro estatuto político, ontológico, e efetivamente agem e transformam o mundo conosco. Então, no fim das contas, a mensagem da aula foi: sim, precisamos ser capazes de pensar no que a gente já é capaz de realizar, sim, precisamos falar do apocalipse para que ele não aconteça, mas isso não quer dizer, de forma alguma, que está tudo entregue, que está tudo perdido e que não haja mais nada a fazer. O antropoceno significa, sim, alguns fins. O fim da oposição natureza-cultura, o fim da ideia de que outros povos são apenas culturas e que nós detemos o conhecimento verdadeiro do mundo, sobre a natureza, sobre o mundo natural. O fim da ideia de uma humanidade que age sozinha no mundo. Temos que considerar que o que somos na Terra está sempre conectado aos outros seres com quem vivemos, que nos fazem. Por exemplo, o nosso corpo é feito por diversos outros seres que não necessariamente humanos, micróbios, etc. É preciso que a gente seja capaz de estender a política aos outros seres também. Será que somos capazes, por exemplo, de fazer política com dióxido de carbono hoje? Ou só podemos considerar ainda a política no mesmo critério de sempre, moderno, de restrita aos humanos? Enfim, então, em certa medida, o antropoceno coloca assim fim a diversas concepções de mundo, mas isso não quer dizer que todo tipo de concepção ou todo tipo de existência esteja decretado. A gente precisa efetivamente contar outras histórias e pensar outras modalidades de coexistência na Terra com os seres que fazem ela conosco. Como diz então o pensador indígena Ailton Krenak, é preciso que a gente saiba cada vez contar novas histórias sobre o mundo para que a gente seja capaz então de adiar o seu fim.